Alguém perguntou sobre a questão do voto da corte e quebrar esse voto. A Giclânia vai falar sobre isso daqui mais tarde. Um liderado pode fazer corte com um líder? Porque eu não entendi isso aqui. Um liderado pode fazer corte com liderado? Deve ser um liderado fazer corte com líder, não? Alguma coisa assim. Pode, não há problema nenhum. Mas vai analisar. Obviamente que cada irmão ele tem que entender o nível espiritual que ele está. E se essa pessoa ela vai caminhar com ele. Então vamos dizer, né? Vou dar um exemplo do Fábio, eu não vejo problema nenhum. É discipulador, né? Solteiro. Hoje, né? Ele pode fazer corte com uma irmã, mas essa irmã, espiritualmente, ela precisa caminhar muito para chegar no nível dele. Qual vai ser a disposição dela de romper essas barreiras e crescer no Senhor ao ponto de igualar no nível espiritual dele? Gente, quando eu falo nível espiritual, não é o aspecto de função. Estou falando que ela tem que chegar a ser uma discipuladora. Mas entende numa visão maior, mais ampla. É a questão de o que ele vive hoje no Senhor e ela não está vivendo ainda. Entendeu? Então isso é um exemplo. Mas pode. A questão é que vai se analisar, né, outros pontos para enxergar. Será que... Porque qual que é o risco disso? Às vezes essa pessoa, ao invés de crescer junto com esse irmão que está no nível maior, ela talvez desviar o foco dele e ele se perder dentro daquilo que Deus já chamou ele. Você quer falar alguma coisa? Não? É só... acho que vocês perguntam tão empolgado que vocês repetem as palavras. É só o varão que deve chegar no pastor ou a varão pode também? Então deve ser a varoa. Vocês colocam liderado, varão e varão, está meio esquisito. Está repreendido o homossexualismo aqui, em nome de Jesus. Amém? Não, irmãos. Havia uma concepção errada a respeito disso. Você pode chegar diante do seu líder e falar para ele, falar assim, estou interessado naquele rapaz, o que você acha? Então, do seu líder. Ninguém deve chegar diretamente à pessoa que você está interessado. Ninguém. Por quê? Primeiro que você está sendo independente. Você não está buscando uma direção, você está olhando pelos seus olhos, não pelo aquilo que se deve fazer. Então, você está sendo independente. Isso é o primeiro ponto. Segundo, que não é coerente. Entendeu? Então, é melhor o quê? Você ir atrás do seu líder, falar, líder, sonda lá. Eu vivo sondando um monte de irmão e irmã. Toda hora eu fico, e aí, tal, tá aberto, tá fechado, como estão as coisas, né? Verde, amarelo, vermelho, como está aí? Então é lógico, irmãos. Oxi, eu já pergunto, já dou uma sondada qual que é o perfil, será que se encaixa, será que não se encaixa? E eu vou olhar os outros aspectos ministeriais e espirituais também. Então, a varoa pode também chegar no líder, assim como o varão também. Se a mulher gosta de um homem, ela pode chegar até ele ou não? A ele não, ao líder, sempre. Amém? Vamos lá, depois eu respondo a essas. Nós vamos falar agora sobre quebrando os laços de alma. Quando nós nos envolvemos através de uma pessoa, agora sim, passa. Eu quero que você receba isso, mas não faça nada ainda com ele. Essa folha é só uma relação que você vai colocar de nomes. Quais são esses nomes? Eu vou falando aqui a respeito de pessoas que você se envolveu sentimental. Aí eu quero te falar uma coisa. Se você está do lado do seu cônjuge, se você está do lado de alguém que você já está fazendo corte, de algum conhecido, algum parente, independente, né, que você não se sente livre de escrever esses nomes, então vai para um outro lugar, fica num canto e vai escrevendo aí. Você vai escrever o nome das pessoas que você já teve algum tipo de relacionamento, namoro, enfim, diversos tipos de relacionamento. E aí, se todas essas linhas não forem suficientes, você pode escrever atrás. Não tem problema nenhum, não é pecado, entendeu? Não há questão nenhuma. Isso, passa aí para trás. Amém? Aí, calma aí, você vai escrevendo, tá? Mas eu não quero que você fique muito focado nisso. Quero que você preste atenção em mim, eu vou dar 5 minutos para você escrever depois. Agora, se for muito, você já começa de agora, mas olha para mim, presta atenção em mim. Amém? Então, o que acontece? Nós vamos falar sobre quebrando os laços de alma. Então, é a liberdade em Cristo. O que isso fala?
que à medida que você vai se relacionando com pessoas, seja num namoro, seja numa amizade muito profunda, seja num convívio muito íntimo, né, talvez em um casamento que não deu certo e você era lá do mundo, isso desperta, irmãos, presta atenção aqui, isso desperta, né, em você, isso gera em você um relacionamento profundo com essa pessoa. Ah tá, talvez você não se relacionou, mas você gostava de uma pessoa, ela nunca foi correspondido, você coloca aí também. E aí o que acontece? Esses relacionamentos, esse desejo, esse sentimento entregue de forma profunda ou íntima com outra pessoa, presta atenção aqui. Não devia ter entregado isso aí agora. Vocês estão mais preocupados em escrever os nomes? Calma, gente, vai dar tempo. Pelo menos 10 minutos, vocês corram e escrevam. Mas presta atenção aqui. Tem linha o suficiente, Isabela. Senão pode escrever atrás. Ela está contando as linhas. Isabela, presta atenção aqui. Calma. Se for o caso, a gente entrega mais folha. Eu vi 1000 folhas lá dentro. Se não der essas, frente e verso, tem mais. Mas calma, aquieta. Olha para cá. Isso é importante. Você vai ver o efeito que isso vai dar no mundo espiritual e na sua vida. Ai, perdi. O projeto de Deus em João 10:10 fala, sempre foi que nós tivéssemos uma vida e uma vida em abundância. Só que o inverso disso mostra que o diabo ele veio para roubar, matar e destruir. E como que o diabo ele age nisso? Aliás, não é uma. O diabo ele sempre vai agir na nossa alma. Então a nossa alma ela tem o quê? É a nossa mente, as nossas vontades e os nossos desejos. Amém? Quem aqui já fez ceifeiros? Quem aqui já fez maturidade? Poucos. Então, você vai entender. Se você não fez, faça sua inscrição o mais rápido possível. Amém? No curso de maturidade, você vai entender melhor a respeito disso. Mas, na nossa alma, nós temos 3 funções. Que é a mente, a vontade e a emoção. Então, a mente, ela fala de tudo aquilo que passa na nossa cabeça. Então, todos os nossos pensamentos, todos os nossos valores de vida, todas as nossas lembranças do passado, tudo isso está relacionado à nossa mente. Então, é o nosso pensamento. É aquilo que eu penso, é aquilo que eu acredito, são nossos conhecimentos, aquilo que eu adquiri ao longo da minha vida, na escola, na faculdade, nas experiências naturais. Amém? E aí ela tem as nossas vontades. Irmãos, você não está nem passando. Porque eu vou ter que correr aqui e não precisa passar mais. Então, tem as nossas vontades. As nossas vontades são os nossos desejos. Né? De comer, de comprar, né? de se relacionar. São os nossos desejos, nossas vontades. Amém? É aquilo que nós queremos para a nossa vida. E tem os nossos sentimentos. O amor, o ódio, a paixão, a raiva, né? Todos os nossos sentimentos. Isso é a nossa alma. O diabo ele sempre vai agir em alguma dessas 3 funções. Então, ou ele vai começar a jogar, né, pensamentos errados, vai começar a trabalhar para que os seus valores nunca se olham para cá. Não escreve ainda. Acabou que vocês escrevam. Então, assim, o diabo ele vai agir. Para quê? Para colocar pensamentos errados, pensamentos malignos, pensamentos mundanos. Para quê? Para que você não receba ou não entenda aquilo que Deus quer para você. Porque sempre, quem já ouviu aqui falar assim, mas eu não concordo com isso que está escrito na Bíblia. Um monte. Só eu ouvi isso? Não é? Por quê? Porque a pessoa ela não recebeu isso no espírito. Ela recebeu na alma, ela não concorda. Estava conversando ontem com o Thiago, lá na conferência, e ele me falando de uma religião. Qual é o nome, Thiago? Rastafari, eu nunca nem tinha ouvido falar. Dizendo essa questão de reggae, esses negócios. E eles têm, tem uma Bíblia, tem um conceito, e algumas coisas se igualam à nossa Bíblia, mas outras já distorcem, e a pessoa ela é totalmente convicta daquilo. São os valores e o conhecimento que ela recebeu. Mas aí o que acontece? Isso é uma seta para o diabo agir nessa área. E aí por isso que a palavra diz o quê? Que nós precisamos ser renovados.
Nossa mente precisa ser renovada. Para quê? Para que esse entendimento mundano, carnal, né, maligno, ele seja quebrado. E os valores de Deus, o padrão de Deus, seja estabelecido sobre a nossa vida. Amém? E os nossos desejos, eles são totalmente conduzidos através dos nossos pensamentos. Eles são conduzidos. Então vamos dizer que o pensamento gerou lá, né, comandou alguma coisa, ele vai ativar ou o desejo ou o sentimento. Então o diabo, pode olhar, irmãos, fala em um pecado. Fornicação. Então, fornicação. Por onde que começou a questão? No pensamento. A pessoa começa, né, ou não. Talvez foi um desejo de ter relação, de dar uma extraviada, dar uma, né, extrapolou lá a pressão. Então ele agiu por um desejo. Aí que talvez o que aconteceu? Do desejo, mudou o pensamento. Fez o cara analisar, pensar, e vou fazer, né, quebrou paradigmas, ou vou lá acontecer. Entendeu? Pode olhar, qualquer um. Qualquer pecado ele vai agir por uma dessas áreas. Ou pela mente, ou pela vontade, ou pelas emoções. Talvez você não tenha problema nenhum, está aqui, está firme, está buscando, mas daqui a pouco surge um sentimento por uma outra pessoa. Ou aqui dentro ou lá fora. Se você não souber controlar isso daí, você vai você vai acabar caindo em pecado. Mas não acho que o pessoal está lá, mas pessoas foram embora? Porque aqui estava lotado mais cedo. Todo mundo recebeu a relação? Até porque eu tinha contado, tinha 80 pessoas, apesar que não sobrou muito não, né? E qual que é o maior problema disso? Que esses relacionamentos que mexeram com a sua alma, eles geraram, né, feridas. E às vezes lá no impacto, você acabou se envolvendo tanto, todo mundo foi para o impacto aqui, né? Tem alguém que não foi? 1, 2, 3. Então vocês vão me limitar. Vocês vão me limitar o que eu falar do impacto. Eu vou mudar o discurso. Então é o seguinte, em algumas áreas, e vocês que já foram vão me entender, né, que a alma, ela fica ferida. Ela fica, né, por conta de experiências negativas que você teve no passado. Ele gera feridas na sua alma. E talvez você já renunciou a algumas delas, você já liberou. Então você passou um problema lá com seu pai, você já, né, liberou perdão, você declarou que isso não vai mais causar sobre você. Mas você nunca imaginou que pelo simples fato de você ter tido um relacionamento ou um desejo, uma paixão por uma pessoa que talvez não foi correspondida, isso também gerou uma ferida em você. E aí qual que é o problema disso? À medida que você teve um envolvimento com essa pessoa, um sentimento, alguma coisa assim de forma, Jair, eu gostei lá quando eu tinha 6 anos, sabe, aquela coisinha e tal, eu dei um beijo na bochecha, para mim foi o primeiro beijo da minha... Não é isso, mas é aquela coisa que você perdeu muito tempo da sua vida pensando nessa pessoa. Isso gerou um laço de alma entre a sua vida e a vida dessa pessoa. E a maior consequência disso é o quê? Que isso prende ela a você e você a ela. Então, às vezes foi um casamento, né, que não deu certo. Às vezes foi um namoro. Às vezes foi uma amizade muito íntima, muito profunda, muito envolvendo vocês dois. E isso foi gerando, né, segurando. Qual que é a consequência disso? A sua vida, né, espiritual, ela está amarrada com essa pessoa ainda. E você precisa quebrar isso. Às vezes foi lá o primeiro relação sexual, às vezes foi, né, outras situações, você precisa quebrar isso daí. Então, nós vemos lá, por exemplo, o exemplo de Jonatas e Davi, que quando Jonatas, ele se entregou a um nível de aliança e de compromisso com Davi, né, a Bíblia fala que os dois, né, a alma deles se uniram. Então você vê, era uma amizade. Mas foi uma amizade tão profunda de aliança, de entrega, que a alma deles se uniram. E ali os dois passaram, né, a caminhar juntos. Mas e quando você hoje não caminha mais junto? A pessoa está indo para um lado e você está indo para o outro. Quais são as consequências disso?
muitas das vezes, em diversas áreas da sua vida, e não necessariamente somente o sexo, a sexual, né, isso vai impedir você. Então, às vezes você hoje está se relacionando com outra pessoa, mas vira e mexe alguma coisa trava, alguma coisa está bloqueada, alguma coisa, sabe, aquela coisa que você faz, mas não dá certo. Às vezes é por conta de um laço que está prendido com essa outra pessoa. Ou você tem lá a sua vida, seu casamento, ótimo, mas a relação sexual com essa esposa, né, com o seu marido, não dá certo. Ou talvez você não está ainda vivendo as consequências, mas você pode vir a viver lá na frente quando você casar. Por quê? Porque você ainda está preso a isso. O pastor Naor fala que quando eles casaram, no dia da lua de mel deles, né, ele sonhou com a ex-namorada que ele tinha. E aí ele foi orar, depois ele voltou, compartilhou lá com a pastora, e a pastora falou que o mesmo aconteceu com ela. Então era um laço que o diabo ainda podia agir, que eles nem pensavam que ainda havia sobre eles. Então às vezes você fala assim, não, Jano, mas sei lá, eu tive lá um tato, alguma coisa, um enrosco, um tique-tique no fubá lá, com uma pessoa, e você acha que isso não pega nada, não tem nada a ver. Mas tem. Talvez você não consiga enxergar ou identificar essa consequência ainda. Mas lá na frente, talvez você vai conseguir ver isso. Mas nós precisamos quebrar isso daí hoje. Amém? Então, esse papel, ele é um ato profético que nós vamos declarar. Que esses laços serão quebrados. Então, mesmo que você já lidere, mesmo que você esteja casado, é importante você fazer isso. Eu lembro que quando eu fiz na minha aula de CTL, isso foi chave para o meu crescimento, assim, né? Algumas coisas que estavam barradas na minha relação do meu casamento com a Giclana, eu senti muito claro que as coisas avançaram depois disso. Amém? Deixa eu avançar aqui. Então esses laços, por várias vezes, eles são difíceis de romper e precisam ser quebrados. Então, talvez o desejo da mulher fica vinculado à primeira relação. Gênesis 3:16. O teu desejo será para o teu marido. Então, o que acontece? Às vezes você teve uma relação, só que esses desejos da mulher, ele fica vinculado a essa primeira relação. E acabou não sendo, talvez, o seu marido. Então, precisa ser quebrado isso daí. Para que, de fato, você possa exercer aquilo que a palavra diz. Amém? Esses laços, eles geram corações fragmentados, dispersos em cada pessoa que se teve relação. Então o que acontece? À medida que você vai se envolvendo com alguém, você vai deixando uma parte dela com você, e ela deixa uma parte dela, de você com ela, e ela com você. Então qual que é a questão? Você vai perdendo, você vai desfragmentando, você vai se deixando viver em pedaços. Chega uma hora que você já está todo, quebrado a respeito, por conta de relacionamentos que você teve com as outras pessoas. Principalmente aqueles que vão escrever frente e verso. Amém? Brincadeira. Então, a Bíblia fala também em 1 Colossenses 6,16, que ao nos unirmos, tornamos um só corpo. Então, o que acontece? Quando você tem uma relação, os espíritos que há sobre a vida dessa pessoa, ela é transmitida para você. E os seus para ela. Então, dependendo de como que foi feito, em um momento que foi feito, se havia demônios sobre a vida das pessoas, elas se transferem esses demônios para você. Então, há, por exemplo, um caso que aconteceu com o pastor Aloísio, que havia um irmão que estava fazendo corte. Minto, não sei se era corte. Ele estava se relacionando com a irmã. Eu não sei se era corte ou era namoro, mas enfim. E aí a irmã caiu endemoniada lá na igreja, na célula. E aí o pastor perguntou, falou assim, você está tendo alguma relação sexual com essa irmã? Não, pastor, pelo amor de Deus, misericórdia, queima ele. E aí ele falou, então tudo bem, porque aquilo que está sobre ela, se você teve relação, foi transferido para você. Ele falou, não, imagina. Aí falou, quando foi de madrugada, o irmão entra em perturbação, cai endemoniado lá na casa dele. Aí chega lá o povo correndo, pedindo um pastor ir lá expulsar o demônio que havia manifestado sobre ele. Por quê? Porque na verdade ele tinha tido relações com ela, mas não quis confessar isso daí. Amém? Já falei que esses laços
por vezes gera frigidez sexual no casamento. Calma, irmãos, é porque eu estou tendo que correr. E aí nós podemos hoje buscar a forma de quebrar esses laços espirituais. Então, como vamos fazer isso? Abre em Números 33, 50. E falou o Senhor a Moisés, nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na direção de Jericó, dizendo: fala aos filhos de Israel e disse-lhes: quando houverdes passado o Jordão para a terra de Canaã, lançareis fora todos os moradores da terra diante de vós, e destruirei todas as suas pinturas, também destruirei todas as suas imagens de fundição, e desfarei todos os seus altos, e tomareis a terra em possessão, e nela habitareis, porquanto vos tenho dado a terra para possuí-la. Então deixa eu te falar, a única forma de você quebrar esses laços espirituais é você expulsar os antigos moradores que há nela. Quem são esses antigos moradores? É um sentimento, é uma lembrança, é um objeto, é um lugar, é uma música, é uma roupa, né? São, né, o convívio com o ex-namorado, o convívio com a família do ex-namorado, né? O que são os antigos moradores? É tudo aquilo que te remete a esse relacionamento e essa experiência que você teve. Então você deve analisar, presta atenção aqui. Então você deve analisar e envolver essas pessoas e declarar, né, que você precisa expulsar isso da sua vida. Então às vezes você está aqui, mas você tem fotos guardadas, você tem presentinho, você tem alguma coisa que te faz lembrar, ou você guarda, né, por mais que você não tenha sentimento nenhum. 6, 3 aí, 2. Presta atenção. Né, que você, alguma coisa que você tem guardado, e você acha que não tem nada demais, mas é aquela questão da renovação da mente. Espiritualmente, talvez você não vai enxergar nada. Naturalmente, talvez você não vai enxergar nada. Mas, de forma espiritual, isso está linkando você a essa pessoa ainda. E precisa ser quebrado. Então, ídolo é tudo aquilo que te traz um apego para o passado, para as coisas, né, que se foram. Então, você precisa quebrar isso daí. Né? Às vezes são lugares. Né? Às vezes é a falta de um perdão. Essa pessoa te fez sofrer, te fez mal, e você até hoje ou não correspondeu, e você não conseguiu liberar perdão para essa pessoa. Se você não liberar perdão, você também não está expulsando esse morador que ainda há nessa terra. Que terra é essa, irmãos? Era Canaã. Canaã era a promessa do Senhor. Mas enquanto havia moradores lá, não dava para ser conquistada. Qual que é o desejo de Deus? Que nós possamos conquistar a nossa Canaã. Qual que é a sua Canaã, talvez, hoje? É você achar um homem ou uma mulher perfeita que Deus preparou para você. Mas para isso você tem que fazer uma coisa: expulsar os antigos moradores. Porque você não vai conquistar a terra prometida. Então, e talvez o caminho disso é liberar um perdão. Amém? Então, tomar posse é apropriar, né, em fé, é apropriar daquilo que Deus te deu. Então você precisa tomar posse disso. Você fala: Senhor, eu sei que o Senhor vai preparar o melhor para mim, mas a partir de hoje, eu quero quebrar qualquer tipo de envolvimento, de laço de alma, né, alguma coisa que possa me remeter ao passado, porque eu tenho certeza que o melhor o Senhor tem preparado para mim. Amém? Então nós precisamos expulsar esses antigos moradores. E agora sim, você está com a folha. Tem alguém aqui que ainda não preencheu? Tem? Então é o seguinte, 2 minutos dá tempo ou não? Meu Deus. Então vamos escrevendo aí. Eu não tenho, vem com o Cleiton, arruma as canetas aí, um lápis. Eu não vou ler, tá?
Só quem fizer frente e verso, aí a gente lê. Se for uma amizade muito profunda que gerou algum tipo de sentimento muito profundo, sim. Sim, se você acha que é... Irmãos, ficante, namorado, né, um só beijinho, uma só balada, uma amizade assim que, sabe, você era totalmente entregue a sua vida a essa pessoa, entendeu? Qualquer tipo de relacionamento, sim. Ó, tem lápis aqui, se alguém precisar. Rapidinho. Oi, Play Center, cinema. Aí ferrou, né? Traz mais folha, traz mais folha. Play Center ferrou. Se não lembra o nome? Jesus amado. Eu dei pouco trabalho para Deus, então. Se não lembra o nome, fala, Senhor, aquela do Play Center. Ou aquelas do Play Center. Se você não lembra o nome, né? Vou fazer o quê? Você precisa quebrar o laço. Irmão, vocês entenderam essa questão do laço? Então isso é o envolvimento espiritual que ele está ligado entre sua vida e a vida dessa pessoa. E precisa ser quebrado porque isso gera consequências sobre você. Rudine, você pegou? Vai, meu filho, não fica pensando, é tanto assim? Vamos
que vamos. Enquanto vocês estão escrevendo, eu vou tirando algumas dúvidas aqui. Pode ser? A corte pode surgir da amizade. Como saber se a pessoa certa? E como saber se é a pessoa certa? É possível sair de uma amizade, porque o primeiro nível da corte é a amizade. Como saber se a pessoa certa? Fazendo a corte. A corte é que vai falar para você se é a pessoa certa ou não. É primo, prima. Agora ferrou. Vocês estão complicando. Sesc, vizinho. Férias. Vai colocando aí. Se uma pessoa estiver gostando de mim e eu estiver gostando de uma outra pessoa, como eu devo agir? Chegar na pessoa, se ela falou para você, você fala, ó, desculpa, mas da minha parte, eu não quero que você se prenda a mim, uma vez que não há interesse hoje meu por você. Amém? Se ela não falou, você fala para o seu líder, talvez o seu líder vai alinhar a melhor forma. Caso contrário, não tem o que fazer. Se você chegar nela e falar assim, ó, eu percebo que você gosta de mim. A pessoa fala assim, você está maluca, você está louco, da onde que você tirou isso? Então, se ela não se manifestou, talvez pode ser um entendimento errado seu, uma avaliação errada. É errado eu esperar por alguém que não está na igreja? Ou eu devo... Vocês estão entendendo ou não? Vocês precisam só anotar, não precisa falar. A não ser que vocês estão compartilhando. Vocês querem achar que se teve algum em comum aí? É porque tem muita pergunta, senão a gente não vai conseguir. O Miquel já chegou. A chegada do Miquel mostra que a gente tem que entregar o prédio daqui a 2 horas. É errado eu esperar por alguém que não está na igreja, ou eu acho que é ampliar os meus olhos para outros varões. Outros varões, não é, porque esse que não está na igreja não é varão. Já está a primeira avaliação. Segunda, é o que eu já tinha falado antes. Eu acho que você deve orar para que essa pessoa se converta. Mas não necessariamente ela se convertendo, ela vai ser a pessoa ideal para você. Há um caminho e um caminho longo para isso. Então é o seguinte, você deve buscar no Senhor, e a Giclânia vai falar daqui a pouco a respeito daquilo que você deve determinar e buscar diante de Deus. Amém? Pronto aí? Como deve ser feita a oração? Como deve ser feita a oração antes da corte? Nós vamos fazer o voto aqui, hoje, para aqueles que decidirem fazer corte. Vai passando aí, porque talvez vai surgindo mais dúvida. Pronto, escreveram? Eu estava orando em relação à corte, mas me veio uma irmã na cabeça. Como faço para saber se é ela ou é coisa da minha cabeça? Conversa com o seu líder, ora. Coloca diante de ele e fala, irmão, ora comigo. Eu tenho orado, tenho pedido para Deus, para Ele preparar uma pessoa para mim, e me surgiu um interesse. Eu olhei para aquela irmã e brilhou os olhos. Isso não é pecado. Agora, o que eu vou fazer com isso? Vamos orar, vamos alinhar, vamos ver se é de Deus. Às vezes tem irmão que acha que a varoa, ela vai vir através de um anjo, batendo asas, e entregando ela para você. Não é assim. Não espere as asas do anjo. Talvez você vai esperar demais desse jeito. Sexo oral, mesmo durante o casamento, é pecado? Daqui a pouco você vai saber. Se caso eu fizer corte, conhecer a pessoa e não gostar, e depois de um tempo querer fazer corte com outra, isso
não vai pegar mal? Lógico que não. A corte é oportunidade. O que pega mal? Se você termina a corte com um, começa a corte com o outro, termina com um, começa com o outro, termina com um, começa com o outro. Daqui a pouco, todas as 30 irmãs solteiras da igreja já passou com uma corte com você. Irmãos, pelo amor de Deus. Mas o que acontece? A corte é para isso. Chegou à conclusão, ou ela ou você, que não é o que você espera dela, ou que ela não espera de você, amém. Vai chegar um momento que você faz corte com outra pessoa. Irmãos, tem umas irmãs aqui que estão, hein? Irmãos, tem já a segunda que apareceu aqui perguntando a respeito de rapazes. Quem vai avaliar se ele está preparado para fazer a corte ou não é o líder, o discipulador dele e o pastor dele. Então eu não posso chegar aqui e falar assim, eu acho que tal pessoa está pronta para fazer corte. Eu não acompanho. E ainda que eu acompanhasse, nós não vamos fazer leilão. Agora, se você tem um interesse por algum desses irmãos, procure o seu líder, o seu discipulador e fala que há um interesse da sua parte por esse irmão. Você gostaria de saber a respeito do outro. Amém? Meu Deus. Na corte que a gente tem. Viver. O que é isso aqui? Na corte a gente tem que viver de maneira de estar todos juntos. Se é o que eu estou entendendo, foi aquilo que eu falei, que o namoro ele gera um isolamento. Você não tá mais próximo da família, não está próximo dos irmãos, não está próximo, você se isola. Então, se for nesse princípio, sim, a corte ela sempre vai proporcionar momentos para você estar com outra pessoa, estar com os irmãos, estar com a família, sempre estar com outra pessoa, até um determinado nível. A corte ela é um processo, irmãos, do conhecimento ao momento certo para se casar. A Clara vai falar sobre isso. Amém? Prontos aí? Todo mundo já escreveu? Tem alguém que não escreveu? Levanta a mão. Não? Todo mundo para cá, vem aqui para frente, todo mundo. Cleiton, vem cá, por favor.